Você acredita em Deus, Deus vai te dar tudo, vai, mas você tem que fazer a sua parte. E hoje o papo é com uma pessoa fantástica que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre a vida e sobre como ele pensa o mundo de hoje. Então é mais um caso de sucesso que a gente está trazendo para vocês, para que vocês possam desfrutar de um pouco de um cara do tamanho do Nicola. Nicola Simone Neto, hoje com a gente aqui nesse nosso papo do Palco da Vida. Então, quero te agradecer, Nicola. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, por contar um pouco dessa tua história. A honra é minha de ser seu entrevistado, né, Renato? Você sabe que a nossa amizade, como você falou, aí começou nos negócios, e a gente é uma amizade sólida, como você disse, né? A gente não se vê todos os dias, não se fala todos os dias, mas a gente tem uma sinergia, né? Sim. Então é isso que vale. Até vou aproveitar porque nós nos conhecemos de uma forma pitoresca. Então eu queria fazer com que o pessoal pudesse entender como é que a gente começou o nosso relacionamento. Salvo engano, você comprou um terreno aqui no Vilas do Golfe, que é onde a gente está agora. A gente está aqui no centro de tênis do Vilas do Golfe. Você comprou 2 terrenos, não foi isso? Foi. Comprou 2 terrenos e foi logo no começo. E aí você foi fazer a fundação da casa. O que aconteceu? Então, na verdade, Renato, dos 2 terrenos, um eu fiz a casa, no outro ia fazer a área de lazer. Quando eu fui fazer a casa, tinha pedra metade do terreno. Mas era pedra? Pedra no chão. Pedra, não era pedrinha, era uma pedra só. Ah. Então eu digo sempre que eu construí a casa em cima da pedra. Ficou firme. E a gente conseguiu administrar aquelas pedras todas, foi tudo bem. Deu para construir a casa. Mas tinha um pouco de entulho também, não tinha? Aí quando eu estava terminando a obra da casa, fomos mexer no terreno do lado, fazer um muro de arrimo, para poder planar o terreno e esticar a área de lazer da casa. Aí o que aconteceu? Começamos a cavar, o empreiteiro me chamou. Falou, olha, é o seguinte, tem entulho aqui que não acaba mais. Nossa. Se você for cavar todo esse entulho, jogar fora e jogar terra dentro, vai sair mais caro que a casa. Eu falei, e aí, o que a gente faz? Ele falou, sugiro você falar com o pessoal da Sempar. Eu conheço o Renato, me deu o seu contato, fala com o Renato. Aí eu pensei, agora acabou, porque ninguém vai assumir. Vou falar com o tal de Renato, ninguém vai assumir. Aí pronto, parou a obra, acabou a festa. E para minha surpresa, né, em uma semana a situação estava resolvida. Comecei o contato com você. E você foi falar com o Dr. Jacó na época, né? Sim, na hora. E ele até brincou com você, né? Falou assim, pô, mas que pontaria que esse camarada teve vendo aquele terreno, né? E né, realmente não era uma coisa que foi plantada pela Sempar, a gente sabe disso. O imóvel, terrenos, né? Quando estão com alguém tomando conta, o pessoal vai deixando à vontade, né? Mas realmente foi resolvido, né? E até a oportunidade de te agradecer de novo, né? Que isso. Porque em uma semana a Sempar colocou lá os caminhões, trator, máquina, foram retirados 60 caminhões de entulho. Nossa, esse foi o volume que foi tirado na época. Eu nem sabia que tinha sido tudo isso. Foi tudo isso, 60 caminhões de entulho e jogado, portanto, 60 caminhões de terra. E tá lá, tá firme, o muro de arrimo tá firme. Eu lembro que eu conversei com o Dr. Jacó, e ele, sei lá, eu sou fã dele, acho que é meu ídolo maior, né? E eu externei, levei o problema, falei, vamos precisar resolver aqui, o que o senhor acha? Ele falou, não, mas vamos resolver agora, aquele jeito dele. Ele era um cara dinâmico, né? E aí ele pegou e falou que você tinha uma pontaria fantástica, ele não sabia como aquilo podia ter passado, mas que nós arrumaríamos. E aí ele, na hora, ele passou a mão no telefone, ligou para a engenharia,
moveu todo mundo Foi exatamente, E tua exatamente casa- ao contrário do que eu imaginei. e tua casa tá aí, né? Tá. Exatamente ao contrário do que eu imaginei. Eu imaginei que eu ia estar brigando com vocês até hoje. Não, deu ainda. O pior de tudo é que, além de não ter brigado, ainda comprou mais um. Não, e aí ficamos amigos, né? Ficamos amigos Ficamos por causa amigos. disso. E como é que você veio parar aqui, Nicola? Me conta Olha, isso. Renato, é assim... Você mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu sempre quis, né, em nós de casa, sempre quisemos ter alguma casa no interior ou na praia. Mas aí, conforme o tempo ia passando, não tinha condições de ter. Mas conforme o tempo ia passando, a gente foi mais migrando para interior do que praia. Porque praia, você sabe, é gostoso, é delicioso, o mar é lindo, eu adoro o mar. Só que para você chegar num feriado, para você ir para o verão, para você ir num fim de ano, é muito complicado. Sim. E aí os pensamentos se tornaram para o interior. E Itu é uma cidade que eu sempre tive no coração, sabe? Aquela coisa de quando você é moleque, vamos lá no Alemão, vamos passar o domingo, vai lá na Praça do Orelhão. Então aquilo é uma coisa de memória, minha esposa a mesma coisa. E aí um dia, você vê como são as coisas, né? Eu estava pensando, né? Pensando entre mim, nem tinha comentado em casa nada. Pô, tá na hora de começar a ver um imóvel, alguma coisa, acho que já dá para dar uma entrada, vamos começar a ver. E eu ia almoçar, eu estava na firma, naquela época não tinha refeitório, eu ia almoçar no grau ali e voltava. Aí eu tô no caminho, eu escutei uma propaganda, acho que foi uma das únicas, que a propaganda só faltou falar, Nicola, tem um empreendimento lá em Itu com terrenos assim a partir de tanto, com parcelas de tanto e tal, não sei o quê. Ah, então você nos escutou no rádio. No rádio. Foi uma propaganda de rádio, que essa propaganda eu só escutei 2 vezes. A primeira vez que eu já nem voltei para a firma, eu vim para cá, botei no Waze Aham. e vim para cá para conhecer o lugar. E a segunda vez, acho que foi quando eu estava voltando daqui. Nem lembrava disso. A gente chegou a conversar, mas não lembrava Por isso disso. que eu te falo, é uma coisa que parece que foi plantada, sabe? Faltou falar meu nome na rádio. Era uma rádio grande, não era uma rádio local. Sim. E aí eu vim, cheguei na portaria, perguntei, tem corretor aqui? Não pode entrar, tá, não sei o que. Achei bonito, porque pela forma que foi apresentada a propaganda, falei, bom, vou lá, vou ver qual é a pegadinha. Sim. Porque Estava muito bom fazer do verdade. jeito que tá, eu consigo comprar, deve ter alguma pegadinha. Aí vim aqui, não, o corretor não fica aqui, fica lá na entrada, perto do novo hotel. Aí fui lá, tem uma pessoa lá, não sei o que, me deu os catálogos, tal, os prospectos daqui, me passou mais ou menos, falou, qualquer coisa vem no fim de semana aí que tem corretor sempre, tá bom. Cheguei em casa, mostrei, todo mundo pulou de alegria, né? Sim. Pô, legal, não sei o que, falando, vamos ver, porque tem pegadinha, vamos ver. Era o entulho. Era o entulho, ou a pedra. Era uma pedra, um dos dois. E aí nós viemos no domingo, chegamos aí, tinha uma corretora que nos atendeu, trouxe, aí um domingo começou a chover, aí começamos a olhar os terrenos que tinha alguns realmente em promoção, tinha uns 10 lotes em promoção, Sim. e ela mostrou, esse, nós paramos no primeiro lote que ela parou, foi esse que eu comprei. Nossa. E aí a gente olhou a vista, né, você viu lá, já tem uma vista bonita para o lago, né, e aí todo mundo gostou, mas vamos ver os outros, volta para aquele, voltamos para aquele, fomos para a casinha, e aí é isso aí, tal, não sei o quê. Aí a minha esposa falou, acho que pelo valor aí dá para comprar os dois, né? A gente faz um negócio mais gostoso, tal. Tá bom. Na segunda-feira eu mandei a proposta, na sexta eu estava assinando o contrato com vocês. Olha que legal. E aí minha esposa lembra que você estava Eu estava na assinatura. Que é cara importante, presidente, diretor, lá presidente, vice-presidente. Acho que o Rosaldo que assinou, ou o César, alguém que assinou lá junto. Alguém estava lá. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Ou foi o Rosaldo ou foi o César, acho que foi o Rosaldo. Estava lá. E aí, quer dizer, no domingo a gente veio ver, na sexta já estava comprado. Que legal. E aí levei mais 1 ano e pouco para começar a pensar em obra e tal, mas tá aí. Olha que legal, que legal. Meu refúgio. Seu refúgio. Você vem todo final de semana, você acaba vindo para cá, a grande maioria? A ideia é sempre vir todos os fins de semana, só não vem mesmo quando não dá, né? Aqui acho que é o nosso ponto de descanso. Eu moro em um lugar em São Paulo bem movimentado. Onde que você mora? Eu moro na Vila Olímpia. Ah, você mora na Vila Olímpia, pertinho de mim, que eu tô ali na Faria Lima. Isso, exatamente. E eu moro num lugar muito movimentado, tem restaurantes, tem buffets, tem festas, tem umas coisas. Então, de fim de semana, o gostoso é estar aqui no sossego, né? Que legal. E aí também, a minha empresa fica perto aqui, fica aqui no quilômetro 54 da Castelo Branco, Araçariguama.
e fica próximo, né? Então hoje, essa semana, minha esposa veio ontem para cá, então já fico aqui direto, né? De terça e quinta faço pilates aqui, estou inventando coisa para fazer por aqui. Você está querendo mudar para isso, tô até vendo. É mais perto, acho que para você chegar na tua empresa daqui do que da Vila Olímpia. Daqui dá 35 quilômetros Sem e trânsito, para São né? Paulo dá 60. Que não tem trânsito. Não tem trânsito. Essa é a segunda diferença. A primeira diferença que é 35 quilômetros para cá. Sim. Então é sempre meia hora que leva. Sim. E 60 quilômetros para São Paulo é no mínimo uma hora daí para frente, depende de chuva, de trânsito, de caminhão quebrado, um monte de coisa. O problema é São Paulo, não é São estrada? Paulo, exatamente. Agora eu quero entender um pouco, que você falou que tua empresa está a 30 quilômetros daqui, que está em Araçariguama. Ela sempre foi em Araçariguama ou você levou ela para lá? Eu levei ela para lá. A empresa começou em 69, né? Fez 55 anos esse ano. É a Tambortec. A Tambortec. Me explica, antes de mais nada, o que faz a Tambortec? A Tambortec, nós compramos embalagens contaminadas da indústria, normalmente indústria química. Então, que tipo de embalagem? Tambores metálicos, bombonas plásticas e IBCs, essa embalagem de 1000 litros. Só para você entender, né? Porque a maioria das pessoas não conhece o tipo de atividade. Então, quando uma indústria química, ela compra um produto, uma indústria de cosméticos, compra um produto para fazer o produto deles. Então, vários produtos, como se estivesse fazendo um bolo em casa. Sobrou a latinha de massa de tomate, sobrou a latinha do creme de leite, sobrou a leite condensado, e aquilo lá é uma embalagem suja. Sim. O que eu compro é a embalagem que veio da indústria. Então, estava lá contaminada com solvente, com óleo lubrificante, com outras coisas. Então, eu faço a descontaminação, limpeza, jateamento, pintura e coloco ela de volta no mercado descontaminada. Então, é um trabalho bem voltado para a área ambiental. Entendi. Então, é claro que isso daí foi se tornando uma coisa importante para o mercado pelo cunho ambiental que ela tem. Sim. Porque você deve até tratar de resíduo que tem dentro dessa... que são as pequenas sobras que vêm dentro desses... Então, essa sobra que vem dentro já é a primeira parte do nosso processo. Você coloca essas embalagens de boca para baixo e faz o escorrimento do resíduo. Esse é o primeiro resíduo que a gente gera. Entendi. E aí tem no meio do caminho do processo, tem os resíduos a própria água de lavagem. Né? A gente faz o tratamento dessa água para devolver ela para a natureza com tratamento. Resíduo de cabine de pintura, resíduo do próprio tratamento da água suja, né? Então gera bastante resíduo. E você ainda paga por essa embalagem extremamente contaminada? Pago. Você paga, trata o resíduo dela, recupera a embalagem e devolve ela ao mercado. Exatamente. Com todo o resíduo tratado. Fantástico, um negócio que o planeta agradece. O planeta agradece, exatamente. É uma área bem voltada. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai que fundou a empresa, né? Quando eu comecei, por coincidência, né, comecei a trabalhar com ele, foi quando as exigências ambientais começaram. Porque quando ele começou, era assim, era negócio. Achou um tambor, pega, tal, o cliente pediu para lavar, lava, pediu para pintar, pinta, e começou aquela coisa no tranco, né? E quando eu comecei, aí começou o órgão ambiental, as empresas exigindo, então a gente recebe muita auditoria de multinacional, o pessoal vê o que você está fazendo, porque a legislação, nesse ponto a legislação eu acho ela muito boa, o gerador do resíduo, ele é responsável pelo resíduo até o final da vida dele. Que legal. Então se eu faço uma besteira, o camarada que me forneceu a embalagem, ele também é corresponsável. Entendi. Então por isso que eles vêm conhecer o meu trabalho. Entendi. Saber se eu estou tratando de acordo, se eu estou lavando a embalagem, jogando água no esgoto, ou se eu estou tratando aquela água. Se eu estou cuidando do resíduo, ou se eu estou jogando o resíduo no meio do mato. Entendeu? Sim. Então esse é o nosso trabalho. E hoje vocês recuperam essas embalagens e você deve ter um efetivo grande para fazer todo esse trabalho. Hoje nós temos em torno de 60 funcionários. Tem quase metade disso é para transporte, né? Porque nós fazemos a entrega e a coleta do material. Então, uma boa parte desse pessoal é transporte, né? E aí dentro da produção a gente tem uma linha semi-automática, então a gente consegue ter um pouco menos de gente, é mais enxuta. Então você tem administrativo, você tem transporte e algumas pessoas, tem bastante pessoas na produção, mas não... Em que ano que você veio para a Tambortec? Eu vim para a Tambortec em 81. 81. Eu estava no quarto ano de faculdade, o ano de 81, o início da década de 80, né?
Acho que não é do seu tempo, né? Eu sou de 73, Você era criancinha eu era ainda. criança. Mas não Eu sei lembro se bem de 82 para frente, eu que não foi sei quando o se... Corinthians foi campeão paulista. Não é uma boa memória. E depois bicampeão em 83, Não, então eu tenho isso. Não é uma boa memória. Mas eu peguei essa época, 81, quarto ano de faculdade, era uma das crises do Brasil, né? Eu sempre brinco que eu só sei trabalhar em crise, porque eu comecei a trabalhar, minha vida começou na crise. E foi a grande crise da indústria automobilística. Tá. E, assim, um paralelo dos dias de hoje é como se tivesse sido o Covid de 4 anos atrás. Entendi. Sabe, uma época que as empresas pararam, mandavam gente embora, as indústrias metalúrgicas do ABC mandando gente embora. E eu e meus colegas da faculdade indo procurar estágio no começo do ano, né? Quarto ano de faculdade era obrigatório. A gente chegava nas metalúrgicas, mandamos 500 embora ontem, nós estamos fechando a fábrica, olha, ontem mandaram 100 embora, vocês não têm chance. Você fez faculdade de engenharia, se não me engano. Engenharia metalúrgica. Engenharia metalúrgica, tá. E aí com essa crise toda, não se conseguia estágio, aí meu pai tinha uma metalúrgica do lado da empresa dele, lá onde a gente estava na Vila Carioca, e ele conversou com o proprietário lá que ele conhecia, era vizinho. O garoto precisa fazer um estágio aí, vê se arruma alguma coisa para ele, nem que não paga nada, não sei o quê. E aí o senhor lá também, que era amigo do meu pai, pode vir, manda o garoto para cá e tal, né? Aí eu fiquei 6 meses. É o networking, né? Era o networking da época. Tomava uma cerveja no bar e arrumava tudo certo, E aí eu fui para essa empresa, uma empresa pequena também, e o engenheiro dessa empresa era filho de um dos donos. Entendi. Então eu não tinha chance nenhuma, era chance zero de crescer lá dentro. Crescer pro lado, né? Para cumprir tabela. E aí ainda fiquei 6 meses lá, e mandava contar peça, calça suja, sentava nas máquinas, sentava no chão, e a pranchetinha na mão, mandava contar peça. Aí chegou um dia, eu não lembro o que foi, mas o engenheiro me pediu algum trabalho para fazer que eu achei muito humilhante. Contar peça já era humilhante. Já, eu sou engenheiro, ficar contando peça. Entendeu? Mas tudo bem, o começo, né? Sim. Começo é começo. Começo alguém tem que buscar o cafezinho. Né? Exatamente, mas aí com 6 meses ele me pediu alguma coisa que eu lembro que eu não gostei, e aí cheguei em casa e falei, meu pai, escuta, tem o que eu fazer lá na Tambortec? Acho que eu peguei um dia que ele estava bem movimentado, bem agitado, ele falou, tem sim. Falei, então tá bom. No dia seguinte eu fui lá na metalúrgica, falei, eu não vou vir mais, que meu pai tá precisando de mim e tal. Faz bem, você trabalha com seu pai. Tá aí. Já fui direto, já saí no portão e entrei no outro, né? Só atravessou o muro. E lá estou até hoje, né? Então, só que a empresa era na Vila Carioca, em São Paulo. Tá. E aí depois, meu pai faleceu em 2003, em 2007 eu mudei a empresa aqui para Araçariguama. Então ele não viu essa planta de Araçariguama? Não, ele conheceu a área, porque essa área que a gente está hoje nós compramos em 90. Tá. Ele participou, tudo, né? Só que a gente não conseguiu mudar por vários motivos, né? Na época. Um deles era a própria Castelo Branco, que naquela época não tinha marginal da Castelo, e você levava 1 hora só para passar o pedaço de Alphaville. Sem mentira. Era complicado passar por Alphaville. Era 1 hora só para passar por Alphaville. E aí depois fizeram as marginais e tal, melhorou, e aí a gente começou a pensar e tal, aí ele faleceu e eu dei sequência e mudei, né? Que legal. E deu certo, foi bom ter mudado, porque o tipo de trabalho que a gente faz dentro de São Paulo não tem mais chance, né? E outra, o custo fica um pouco mais elevado, né? E aí, acho que o transporte dentro da cidade... Dentro da cidade, o que acontece? Começa que as indústrias químicas, que são os meus grandes, químicas e lubrificantes, que são meus grandes clientes, eles estão fora de São Paulo. Não tem esse tipo de indústria dentro da cidade de São Paulo. E aí tem restrição, estacionamento, vizinho, lugar apertado, aí você precisa comprar a área do lado, é caríssima, né? Então uma casa que eu fosse comprar no fundo era o preço de um lote aqui. Entendi. Entendeu? Então a gente acaba sendo empurrado, né? Você acaba sendo empurrado pra ou fora. Fechado pela vizinhança. Né? Não, e trabalhar com resíduo ainda no meio da cidade também acho que é um pouco mais complexo, né? Exatamente. Trabalhar com um pouco mais de espaço melhor. E aí você tem a chance do crescimento. Para você ter uma ideia de tamanho, né? Do que era e o que era, quando eu saí da Vila Carioca, a gente tinha 3 caminhões, hoje eu tenho 15. Quer dizer, isso é só para você ter a ideia do que a área que eu por tinha... 5 o tamanho, o volume, vamos chamar de volume
de negócio se a gente levar em consideração E só a aí, parte de caminho. a área que eu tinha dentro de São Paulo, ela te trava no crescimento, né? Então, você vem para fora, aí estou nessa área, depois a gente compra uma outra área para expandir, então fica mais fácil Então você você continua crescendo. Você tem chance de crescer dentro dessas... É um distrito industrial, já não é tão mais barato hoje como era no início, mas Ainda assim faz sentido. Ainda é viável, né? Sim. E você assume a Tambortec em 1980. Não, em 81 eu iniciei com meu pai. Ah, você iniciou em 81. Iniciei com ele em 81. E aí é assim, né? Você trabalhar com o pai tem suas vantagens e tem seus perrengues, né? Vamos dizer assim. Eu até tenho vontade de um dia me aposentar e escrever 2 livros. O primeiro é A Arte de Trabalhar com o Pai. E o segundo é A Arte de Trabalhar com a Família. Não é uma coisa muito fácil, né? Para dar certo, as pessoas têm que ter muito jogo de cintura, muita cabeça, porque você imagina a seguinte situação. Você está na tua empresa hoje, como funcionário, eu estou lá com meus funcionários e tal, um dia você sempre tem um pega com alguém. Sim. Sempre tem uma discordância, alguma coisa, eu quero isso, o outro quer aquilo. Sim. Aí quando você vê no domingo, você está sentada na mesa do seu patrão. Entendeu? Então, comendo da comida dele. Né? Então, essa é a complicação. E não precisa nem ser no domingo. Você está em casa, eu era solteiro. Sim. Você volta para casa, você está jantando com ele, né? Então, você não pode ficar discutindo, brigando, se batendo de frente. Uhum. Então, as duas partes, não é só eu, não é só o pai, tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Para saber administrar as situações que aparecem durante o dia. Porque durante o trabalho, eu, por exemplo, quando eu comecei com meu pai, ele tinha começado a empresa em 69, eu comecei com ele em 81. Meu pai é um típico imigrante que veio da Itália, como se diziam os antigos, com uma mão na frente e outra atrás, com a roupa do corpo. E ele venceu na vida fazendo isso, chegou nesse ponto a vida foi encaminhando ele para esse tipo de negócio. E ele foi trabalhando nisso. E ele estava num ponto que ele estava acomodado. Né? Hoje, se alguém vem falar para mim, faz isso, faz aquilo, eu falo, não, calma, tô bem, né? Então eu me ponho no lugar dele naquela época, ele falou, não, tô bem, eu tô aqui, tô estabilizado, eu não quero crescer, não quero outras coisas. E eu cheguei num ponto que eu queria dali para frente, eu não queria, porque se eu começo em 81 e hoje eu tô do mesmo tamanho que 81, eu vou me considerar um derrotado. Provavelmente o mercado ia te engolir, né? Já tinha engolido. Sim. Entendeu? Não ia estar contando essa história faz hoje. Faz parte da evolução. E eu tive essa conversa com meu pai num determinado ponto e ele entendeu. E falou, acho que aí ele falou, não, peraí, tá certo, né? Eu tô numa posição que eu tô feliz, mas se ele vai tocar o negócio, ele precisa vender. E aí foi aí que eu me senti mais livre para começar a traçar meus planos, meus voos, né? São as rotas novas da empresa, né? Então vamos lá, você trabalhando com o pai, muda as características da empresa, traz toda essa modernidade, esse cunho ambiental, que isso já é na sua gestão, e aí você nesse interim em casa, tem filho, como é que fica fazer uma empresa num segmento que é difícil, casando, tendo filho? Em que ano que você casou, Nicola? Eu casei em 90. Você casou? Então ainda teve um tempo solteiro ainda para... Deu para trabalhar bastante e assim, e quando a gente casa, você tem que trabalhar mais ainda. Sim. E quando vem os filhos, você tem que trabalhar mais ainda. Sim. Por mais que os filhos não entendam, né, que você não tem aquele tempo todo, né, e a gente também, não é que só os filhos querem a sua presença, a gente também quer a presença Sim. dos filhos, né. E só que você tem que trabalhar mesmo, porque as responsabilidades, a responsabilidade que eu tinha quando era solteiro, multiplicou por 2 quando eu casei. Sim. E multiplicou por 4 quando eu tive filhos, que eu tenho 2. Você tem 2? 2 meninos, um menino e uma menina? Um menino e uma menina. E a menina já tem 32 e o menino tem 28. Já cresceram. Cresceram. E os 2 casados, como é que... A menina casada. E já esperando a minha primeira netinha. Ah, que legal. Já sabe o nome? Maia. Maia, que bacana. Maia. Então, agora, se você já não queria trabalhar, agora vai ficar com a neta aqui o fim de semana inteiro. Agora tem que sossegar um pouco, porque filhos, Parabéns. Né? Filhos a gente cria, tem muita responsabilidade. Neto não. Neto a gente vai lá, estraga e devolve para os pais. Né? Que bacana, que bacana. E os 2 estão na tua área ou não? Não. Os 2, eles seguiram caminhos diferentes, né? Minha filha trabalha com comunicações,
E meu filho trabalha na área de tecnologia. Ah, que beleza. Então, a Tambortec, quem vai fazer a gestão? Porque você resolveu o problema do seu pai. Eu resolvi o problema do meu pai. Eu tô lá, né? Eu tenho, graças a Deus, bastante disposição para trabalhar por muito tempo ainda. Tenho uma pessoa comigo lá que me ajuda bastante, uma funcionária que está há mais de 20 anos comigo. Então, essa é a pessoa que está preparada para tocar a empresa, né? Entendi. Mas, e como é que faz ela? Porque uma hora você não vai querer mais ir para a empresa. Eu não tenho esse pensamento hoje, Renato. Eu acho que hoje, assim, o meu pensamento é o futuro a Deus pertence. Tem amigos meus, concorrentes meus, que falam que eu sou maluco, que com 64 anos, você ainda continua investindo, continua inventando quando inventando modo. Eu estou vivo, Sim. Entendeu? Então, eu continuo seguindo meus planos e contando com essa pessoa que trabalha comigo lá. A gente até estava batendo um papo um pouco antes e eu falei, poxa, eu vou querer tocar nesse assunto, porque você com 64 anos, hiper bem, foi se reinventar agora num outro segmento, comprar terreno, fazer casa, vender, são vários os detalhes, e você é uma pessoa detalhista, então você se envolve no processo. De onde saiu esse desejo de arrumar essa confusão? Então esse é o segundo motivo de me chamarem de louco, né? Quem gosta de obra? As pessoas compram casa pronta para não passar por isso. E eu sempre gostei de obra. Quando eu comecei lá com meu pai, eu comecei a inventar. E até hoje eu fico inventando moda, né? Muda daqui, constrói ali, muda a parede, muda isso, muda aquilo. E sempre gostei de pequenas obras, né? Que é o que eu fazia dentro da empresa e tal. Reforma em casa, alguma coisa assim. Até o dia que eu fui construir a casa aqui. E aí realmente eu me envolvi. Para você ter uma ideia, eu vinha 3 vezes por semana na obra. Como te falei, né? Eu gosto de cheiro de cimento. Você gosta? Eu fiz engenharia metalúrgica, hoje eu falo que eu devia ter feito engenharia civil. Temos aqui um engenheiro civil frustrado. E eu realmente gosto de cheirar areia, cimento, são coisas que me levam, né? E aí, quando eu construí a casa aqui, eu vinha 3 vezes por semana para ver a obra. Terça e quinta eu vinha, 7 horas da manhã, eu vinha encontrar com o empreiteiro, acompanhava, via. E no sábado eu vinha com a minha esposa para ela dar o toque feminino na casa, porque assim, minha parte era bruta, a parte dela é acabamento, né? E gostei. E aí surgiu essa oportunidade, eu falei, não, vamos comprar um terreno para construir, para venda, para ver o que dá. Porque é uma coisa que eu gosto, né? Aí foi que eu te procurei, né? Falei, Renato, me arruma um lote bom aí pra gente, me dá as coordenadas de onde que a gente pode começar. E a obra lá tá andando, né? Tá andando lá? Tá andando. E nós estamos em 2024, casou em 90, 34 anos de casado. Como que é o nome da tua esposa? Fernanda. Quanto de importância que a Fernanda tem em tudo isso, Nicola? O pessoal fala, né? A mulher que você tem é o que faz a tua vida. Eu acho que assim, se você tem uma mulher que te atormenta a vida inteira, você está sempre com a cabeça quente e não consegue fazer nada. Quanto ao meu trabalho, ela nunca interferiu, né? Nunca questionou, você está trabalhando, quer dizer, acho que assim, louco é quem interfere e fala, você trabalha muito, você tem que trabalhar menos. Eu acho que aí é querer que o marido seja vagabundo, né? Sim. Então, eu acho que assim, esse legado eu trouxe do meu pai, acho que assim, de trabalhar bastante, de ser decente, de ser honesto, de ser aquela pessoa que vai para frente sem passar por cima de ninguém, né? Então, eu acho que assim, ela é minha companheira, minha parceira, participou aqui da obra, me apoia na obra que a gente está fazendo lá no Serra Azul e já está convocada para a parte do acabamento, né? Ela sabe disso, fala, você tem que arrumar tempo, a Natinha vai nascer, mas quando chegar na parte do acabamento, você tem que usar seu tempo aí, sim, porque eu não tenho gosto, ela tem gosto, entendeu? Sim. Eu sei tocar a obra, eu sei comprar tijolo, areia, cimento. O bruto. Mas o acabamento não tem quem faça melhor do que ela, né? Entendi. Então ela é tua sócia mesmo. Exatamente. De fato. E aí ela te deu 2 filhos. 2 filhos. O menino, como que é o nome dele? Gustavo. O Gustavo. E a Viviane. Como é que foi criar os meninos numa época que o país estava muito difícil,
que foi uma década que nós passamos, algumas décadas, né? Foram 3 décadas aí, difíceis para o empresário. Como é que é ser pai, ser empresário, ser marido, em 3 décadas tão confusas? Eu diria para você 3 décadas, não, eu diria 4, né? Porque é o que eu falo, eu trabalho há 43 anos e eu comecei na crise. E eu me considero sempre que é a crise que faz a gente crescer. Quando eu estava na escola, na faculdade, tinha um professor que falava assim, a guerra não é bom para ninguém, só que ela é boa para invenções de coisas, né? Então a gente não estava na época da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, mas dizem que nessa época que foram as coisas mais criadas, né? Porque você não tinha matéria-prima e aí é na crise que a gente se reinventa, né? E criar os filhos é uma coisa maravilhosa, né? A minha esposa, né, que assumiu esse papel de mãe, ela é dentista, mas ela chegou na conclusão que falou assim, meus filhos pequenos, quem vai cuidar sou eu. Porque assim, ela tinha um consultório junto com o pai dela, que também era dentista, tinha um emprego na prefeitura. Aí você para pensar, fala assim, eu vou ter que pagar alguém para cuidar dos meus filhos, não vão cuidar como eu, e quase o que eu ganho lá eu vou ter que pagar aqui. Então ela me perguntou o que eu achava, eu falei, eu acho que você está certa, só que a decisão é sua, porque eu não quero que um dia você volte e fale para mim que eu pedi para você sair do trabalho. Ela não se arrepende nem um pouco, acho que cuidar dos filhos é importante, então eu tinha esse suporte que eu passava o dia inteiro fora de casa trabalhando, eu sabia que eles estavam sendo bem cuidados pela mãe, né? E paparica eles até hoje, né? Imagino. Então é isso, né? E aí a gente tem uma responsabilidade, a gente quer sempre colocar numa escola boa, para ter um futuro bom, um conhecimento bom, amigos bons, né? Então eu dei para os meus filhos o que eu tive, que foi uma escola boa. Meus pais, por exemplo, eles não tinham condições de me pagar uma escola boa. Mas a minha mãe, ela teve um papel muito importante na nossa educação, né? Não só na minha, tenho 2 irmãs. Ela teve um papel muito importante, porque assim, mesmo sem poder, ela ia todo ano, todo início de ano, conversar com o diretor da escola, pedir um desconto. Eu pagava, eu tinha bolsa, né? Eu pagava 20% do valor da mensalidade. E aí até o dia... Por que você tinha bolsa? Porque meus pais não tinham condições de pagar a escola boa. Olha só. Né? Então estudar a escola boa é bom porque você tem um monte de conhecimento, só que você não consegue acompanhar os amigos. Né? Porque é escola de rico com pobre estudando. e assim, aí é a hora também de você ter a cabeça. A gente foi instruído sobre isso. Minha mãe falava, você está lá numa escola, seus amigos têm casa na praia, você não tem. Se alguém te convidar, você vai. Se não te convidar, você vai passar as suas férias no quintal de casa. E que estava bom também, né? Também estava bom. Então, mas foi muito importante. E eu tive a oportunidade depois de encontrar esse diretor, era um colégio de padre, né? E a gente chamava de irmão reitor, né? Irmão porque era padre, reitor porque sei lá o que era colégio tradicional. E eu, num dos encontros de ex-alunos que teve nessa escola, eu encontrei esse ex-reitor aí, depois de muitos anos. E eu fui lá, abracei e chorei, né, como eu estou quase fazendo agora. Você encontrou ele, então? Encontrei ele, abracei e chorei, falei para ele, se eu sou alguém na vida, o senhor é o responsável. E ele não sabia nem do que eu estava falando. Porque ele não conseguia ligar quem era aquele... E aí eu contei a história para ele e falei, olha, fico feliz de saber que eu salvei uma alma, né? Que legal! É uma história que me comove até hoje, né? É uma história que é realmente importante, porque realmente eu tinha toda a característica de estudar numa escola de estado, uma escola de prefeitura, né? Morava num bairro periférico, né? Então, onde você morava? Morava na Vila Guarani. Você morava na Vila Guarani? Onde hoje é a Estação Conceição do metrô, em São Paulo, próximo à Estação Conceição. Hoje já é um lugar mais movimentado, mas era um bairro afastado, né? Então, a minha mãe sempre prezou muito pela educação. Meu pai também, claro, mas a mãe é aquela que está presente, que quer ver, que está no dia a dia, né? E realmente foi isso que aconteceu. E aí com meus filhos eu fiz a mesma coisa. Não precisei pedir desconto, mas era aquela história do vocês vão estudar em colégio de rico sem ser rico, sabe? Sem ser milionário. E aí a gente também foi administrando a situação, mas foi bom, foi bacana, porque eles também não cresceram deslumbrados, né? E tem pé no chão até hoje, né? E, graças a Deus depois a situação foi melhorando, a gente conseguiu ir acompanhando, mas
é tudo a seu tempo, né? Tudo a Sim, seu tempo. a vida Mas é uma quando- escada, né? É, É um exatamente. degrau de cada vez. Exato. E você lá na Vila Guarani, quando era criança, filho de um metalúrgico que recuperava tambor, você olhando lá de trás, se olhasse para frente, sabia que você ia ter dado tão certo? Não, viu? Nem o melhor otimista, como eu te falei, né? A gente, graças a Deus, nunca passamos necessidade, mas a gente sabia que as limitações eram grandes, né? Eu ainda peguei a fase menos ruim, né? A minha irmã mais velha tem 4 anos de diferença de mim, a segunda tem 3. Então elas que pegaram um perrengue um pouco maior. E se eu nasci em 60, em 69, meu pai já estava começando com a empresa, quando começou a dar certo, porque ele passou por um monte de coisas. Sabe que Sim. o camarada naquela época vinha da Itália, vinha sem nada, e ia tentar alguma Só com a coisa. Tinha um vontade. amigo, tinha um parente, tinha não sei o quê. E aí ia atrás de sucata, ia atrás de papelão, ia atrás de garrafa, até o dia que acho que apareceu um tambor na frente dele e falou, é isso aqui, acabou, né? Então, e aí foi uma luta, né? E aí a gente tinha uma visão lá do futuro que você falava assim, não, sabe, o ano que vem acho que se o diretor da escola não der o desconto, eu vou para a escola de estado. Sim. E aí você via o pessoal que estava naquela escola, que não era uma frequência boa, por ser um bairro periférico e tal, né? E aí você ficava com aquele nó na garganta, será, até que eu consegui me formar, mas quando me formei na escola, também a situação já tinha melhorado bastante, né? E aí consegui fazer a faculdade particular, tudo, né? Então, muita luta, né? Mas com muita luta, você faz a faculdade particular, teu pai começa... o pessoal fala, não, o pai começou do zero. Na realidade, ele começou do saldo negativo, né? É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, ele fala que começou do zero, que é um modo educado de falar, mas ele começou do menos, porque eu lembro de uma situação que antes de começar com essa empresa, ele tinha aberto, acho que foi em 67, 2 anos antes, um posto de troca de óleo. Como existe hoje, o rei do óleo, tal, não sei o que. Naquela época tinha muito esse negócio de troca de óleo, né? Uhum. E ele abriu esse posto lá na Vila Mariana, na Rocena Madureira. Eu lembro dessa inauguração, eu tinha 7 anos, eu lembro da inauguração, uma festa, não sei o quê, isso aqui é o que vai dar certo, não sei Então o quê. ele tinha um posto de troca de óleo na Cena. Na Cena Madureira ali. Isso, lá em Subindo ou cima. descendo? Lá em cima, lá em cima. Tá. Era descendo, mas era lá em cima, perto da Domingos de Moraes. Sei. E ele começou com aquele negócio, tá, e eu lembro das conversas dele com minha mãe, tá, você não passou muito... Vou aproveitar esse trecho só para fazer uma propaganda gratuita para quem for assistir. Lá tem, ali na Cena Madureira tem a melhor empada. Empada, é o rei da empada, né? Conheço. A melhor empada que tem. Fica aí a propaganda para eles, de graça. Mas a empada deles é boa. Realmente é boa. Quando era moleque eu não tinha dinheiro para comprar. Hoje de vez em quando eu dava uma paradinha lá. É boa, experimenta que é boa. E aí eu sei que eu escutava as histórias lá com minha mãe, meu pai, que não envolvia muito a gente, mas a gente escutava que passou o metrô na Domingos de Moraes, eu não sei em que ano começou, foi logo depois que ele começou com o posto, e fecharam a avenida. E aí ficou com pouca passagem na coisa, diminuiu e aí o o negócio mudou, né? E aí que ele acho que voltou pro negócio de tambor e começou a mexer e tal, e aí parou, conseguiu passar para frente o posto lá e aí começou com a empresa. Aquelas coisas que a gente só entende depois, né? Poxa, por que aquilo não deu certo? Porque ia dar certo em outra coisa, né? Então são coisas que a gente só entende depois de alguns anos, né? Que o plano que Deus faz na nossa vida não é aquele que a gente traçou. Então a gente tem que seguir. A vida meio que te leva, né? Leva, exatamente. Então... Você imaginava que um dia você ia trabalhar na Tambortec? Era teu sonho quando criança? Não. Então eu não imaginava, quando eu comecei a faculdade eu não imaginava, eu achava que eu ia seguir, de repente um dia, sei lá, bateu na cabeça, eu acho que alguma coisa que, não tem aquela história que o pessoal fala, o anjinho falando de um lado, o diabinho falando do outro, aí o dia que o anjinho falou, vai trabalhar com seu pai, vai cuidar do negócio, vai fazer aquilo crescer, né, entendeu? E aquele dia o diabinho ficou quieto, Você foi. E quando você era criança, você queria ser o quê? Sabe que eu não me lembro, Renato? Eu lembro, assim, de uma coisa que você falou, uma coisa agora eu lembrei. Eu tinha um sonho quando era pequeno de ter uma concessionária de automóveis. Olha só. E acho que esse sonho não se realizou e nem vai, né? Nem vai. Ainda bem, porque não tá legal, não é um business que tá bom. Não tá bom. Mas eu via, não sei se você fala que pelo jeito você conhece bem São Paulo, tinha uma concessionária lá perto de São Judas, era uma concessionária Ford, chamava Lemar. E tinha um gramado na frente, é por isso que na minha empresa tem um monte de gramado. eu via o pessoal na hora do almoço deitado naquele gramado. Nossa, eu olhava aquilo e achava um sonho.
Eu achava um sonho aquilo. Então é assim, eu achava um lugar bonito, aquele gramado na frente, os funcionários sentados. Poxa, quando eu crescer eu quero ter uma concessionária. Só isso. É aquele sonho de criança, né? Mas o gramado eu consegui. O gramado você tem. O gramado eu consegui. Eu queria ser sorveteiro, que eu vi o cara na praia, e aí ele cheio de dinheiro e cheio de sorvete, eu falei, eu quero ser é um isso. sonho, esse é o sonho de qualquer criança. Esse é o meu sonho. A criança é muito inocente. Aí você vai lá, pega a Tambortec, começa a plantar sua semente, vem o Gustavo, vem sua filha, casado. Como é que fica a cabeça? Não, a cabeça tá lá, tá focada no trabalho, viu, Renato? A gente tá focado no trabalho, é como eu te falei, para mim é um dia depois do outro, tô trabalhando, tenho disposição. Hoje, se eu tivesse que parar, eu não conseguiria ficar parado. Numa pergunta anterior, você menciona a participação de Deus. Você é um cara de fé, como é que é isso para você? Eu tenho muita fé. Eu não sou, eu como eu te falei, eu estudei em colégio de padre, né? Sim. Então eu sou católico, eu estudei em colégio de padre. Como que é o nome daquele padre que te ajudou, que dava a bolsa, que você falou que eu nunca guardei? Irmão Celedônio Cruz, eu não esqueço esse nome na minha vida, né? Tá. É a pessoa que me fez virar gente, né? Uma peça, né? Porque são várias peças, né? É um quebra-cabeça grande a vida. A família é importante, Sim. mas você teve uma peça colocada no meio do quebra-cabeça da família que foi importante. Uhum. E eu aprendi a ter fé justamente no colégio, né? Porque a gente participava muito, rezava no começo da aula, e depois, quando eu estava mais para me formar, a gente participava muito de encontro de jovens, que chamava Encontro de Jovens com Cristo. E era o fim de semana inteiro, tal. A gente relutava um pouco, jovem, né? Não quer ficar preso, tal. E a gente relutava um pouco, primeira vez, segunda vez, aí um amigo te leva, outro amigo te leva. O jovem é arisco, né? Exatamente. Mas aí a gente começou a ver umas coisas assim que bacana, né? E assim, foi assim, eu sempre tive muita fé. E continuo tendo e cada vez mais, porque assim, eu sinto o direcionamento de Deus na minha vida. Né? Então, aquele exemplo que eu te dei, que eu escutei a propaganda no rádio, falei, só faltou falar Nicola, né? Então, para mim, acha que teve uma intervenção de alguma maneira? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Aquela propaganda foi plantada. Foi, a gente sabia. A gente fala direto com eles, não tem intermediário. O santo do corretor era forte. O santo do corretor lá era forte. A menina que te vendeu lá, nem lembro o nome dela, mas deu certo. Então, esses direcionamentos que eu sinto sempre a presença de Deus nos direcionamentos da minha vida, no meu casamento, na hora de ter filhos. A minha esposa eu conheci assim, a mesma coisa. Eu conheci minha esposa em Campos do Jordão. Ela nunca viajava, o pai dela não deixava, e eu ia com uma turma da pesada. O mais novo era eu, que tinha 27 anos, o segundo mais novo tinha 40, era desquitado, separado. Você então, para fazer bagunça. Exatamente. Então eu não tinha perspectiva nenhuma de achar alguém que estava lá procurando para namorar, casar, era só bagunça. Daí um amigo meu lá estava conversando com ela ali, mais para lá, numa outra mesinha e tal. Ele voltou para conversar comigo, eu falei assim, escuta, quem é aquela morena lá? Ah, uma amiga minha, você quer que te apresenta? O bacanão falou, quer que te apresenta? Pra quê, né? Perdeu uma, né? Aí eu falei, quero. Aí ele me apresentou, tô com ela até hoje. Tá com ela até então, 34 anos. Direcionamento de Deus, que me colocou no mesmo fim de semana que ela, próximo, para conversar. E você acha que era com ela mesmo que você tinha que casar? Era com ela mesmo, e eu brinco com ela, né? Que ela é dentista, né? Ele falou, você é dentista, tá? E de noite teve uma festa, Campos do Jordão, lá sempre tinha festa à noite. E eu brinco com ela que assim, sei lá, aquele dia eu tava meio borocochô, eu sentei num sofá, passou 5 minutos, ela sentou do meu lado, né? Eu falei, bom... Foi alguém que empurrou ela aqui. Aí eu falei para ela assim, escuta, você é dentista, me quebrou um dente hoje aqui e tal, não sei o quê. Mas isso era verdade, que quebrou o dente, Entendi. Né? Aí ela falou, vai no meu consultório e tal, não sei o quê. Ah, legal, então me dá o seu telefone, durante a semana eu te ligo. Aí quando eu liguei para ela para combinar o horário do consultório, fiquei com ela 1 hora e pouco no telefone, e aí eu falei para ela, escuta, vou no seu consultório, só posso ir no finalzinho da tarde e tal, começo da noite, você aceita jantar comigo depois e tal? E aí foi, né? E aí começou. Mas é o que eu te falo, é todo direcionamento de Deus, porque meu dente quebrou no dia que eu ia conhecer uma dentista. Sim. Né? Então, e na minha vida, se eu começar a contar a história,
precisa mais 3 episódios, né? Se a gente for voltar no tempo, naquela época tinha muito dentista que tinha até o bigode amarelo de cigarro. Então você, em vez de ir no dentista de amarelo de cigarro, do bigode, você foi lá já no consultório da tua esposa. Exatamente. Então, é isso. Você deu a sorte de conhecer a tua esposa no dia que no fim de semana que você quebra o dente, vai lá no consultório dela, você atribui isso também a Deus. Olha que legal como as coisas vão se encaixando na vida. Aí, você namorou quanto tempo antes de casar? O nosso namoro foi 1 ano e meio. Foi rápido. 6 meses de namoro, eu pedi ela em casamento, ela levou um susto. Sim. Saímos para jantar e eu falei para ela, escuta, peguei o talão de cheque, que naquela época tinha um talão de cheque e tinha o calendário atrás. É verdade. Falei, vamos marcar a data do casamento? Aí ela levou um susto. Começou a namorar faz 6 meses, o cara quer casar, o que é isso? Falei, não, eu tô falando sério, eu quero casar. Em 6 meses eu já sei que você é minha mulher da minha vida e eu quero casar. Você já tinha tomado a decisão. Pra que eu vou ficar esperando? Lógico. Eu sou assim, né? Não, você é um cara de decisões rápidas. Rápida, entendeu? E aí eu falei para ela, não, vamos casar. E aí peguei o talão de cheque, vamos marcar 15 de março aqui e tal, no ano que vem. Aí tinha que começar a procurar apartamento, que eu não tinha, começar a comprar, começar a ir ver, começar a fazer. E marcamos uma data sem ter apartamento, sem ter nada, vamos começar a procurar. E deu certo, em 1 ano a gente fez tudo. Que legal. Essa molecada mais nova não sabe, mas provavelmente o talão de cheque ou era do Bamerindos, ou era do Bradesco. Era do Bradesco, já era do Bradesco. O Bradesco ainda existe, esse ainda existe. E tinha o calendáriozinho atrás, tinha o calendário. Para fazer cheque pré-datado, você tinha que ter o calendário. Né? O pessoal não sabe nem o que é cheque pré-datado, né? Como mudou, né? Mudou. Como mudou. Aí eu vou te pedir um super favor, porque eu te conheço, eu sei da tua transparência, eu sei da tua disposição, da tua força de trabalho, eu conheço o teu caráter, eu sei o quão íntegro você é. Então, hoje você está com uma filha de 32, um filho de 28. Se você pudesse dar um recado, queria 2 recados teus, 2 conselhos. Um do empresário bem-sucedido que pega uma empresa, não diminuindo, mas uma empresa caseira, familiar, e transforma na Tambortec. Para o empresário que passa por tanta dificuldade, que está começando o negócio, e ele precisa ouvir um conselho de um cara que deu muito certo. Então quero que você dê esse conselho primeiro e depois para essa juventude que às vezes os valores são diferentes dos nossos. Então queria que você desse esses 2 conselhos. Conselhos são 2 palavras, na verdade. A primeira é trabalhar muito, que ninguém chega lá se não trabalhar muito. Serve para os 2. Serve para os 2. Você tem que se esforçar para ter o que você quer, trabalhar muito. E a segunda é ser decente. Eu acho que assim, eu passei por momentos na empresa de não ter uma condição boa e ninguém ficou sabendo. Então o pessoal fala, nossa, você paga as contas em dia, você tem dinheiro. Eu falo, não tenho dinheiro, eu tenho nome. Você entendeu? Porque quem tem nome e que tem amigos, quem tem parcerias, consegue fazer tudo. Então, quando nos piores momentos, eu nunca trazia um pagamento, mas ninguém soube que eu estava nos piores momentos, entendeu? Por quê? Porque você tinha um bom nome para pedir emprestado, você tinha um bom nome para pedir prazo, você tinha um bom nome para pedir um favor para um concorrente seu, para um amigo seu. Então, as 2 palavras-chave são essas, trabalhar muito e ser decente. E a sorte é resultado de muito trabalho ou da sorte mesmo? Aquela sorte para mim é aquela frase do para-choque de caminhão. Nunca foi sorte de Deus ou nunca foi sorte, foi trabalho. Entendi. Entendeu? É para-choque de caminhão, não tem outra coisa. Quanto mais se trabalha... A sorte, assim, tem gente que tem sorte, mas se ela não trabalhar, a sorte não vence, entendeu? Então, é a mesma história, a gente falando em Deus. Você acredita em Deus, Deus vai te dar tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Sim. Se você não tivesse ido para Campos de Jordão, Deus não ia te colocar a esposa tá bom, você não foi para Campos de Jordão, mas eu vou te levar na porta da casa dela para você... Sim. Entendeu? Não é assim, entendeu? Então, o que eu falo, nunca é sorte. É trabalho, é Deus, são as coisas que vêm na sua vida. A sorte é o que o pessoal fala, esse cara tem sorte. Nossa, o cara tem sorte. 43 anos trabalhando aí, você consegue ter alguma coisa, é sorte? Sim. Trabalho, né? Sim. E não é pouco o trabalho. Não é pouco. Teve que engolir muito sapo? Muito sapo.
muito. Não é fácil. Então, acho que tolerância é uma das chaves. Sim, tolerância. Amizades, né? Acho que é o que eu falo, bom nome é tudo. Se não fosse o network, vamos voltar no networking lá do teu pai com o vizinho. Se ele brigasse com o vizinho, como é que ele arruma emprego para mim? Pois é. Se fosse aquele vizinho chato, né, que reclama do barulho, como é que você vai pedir emprego pro seu filho, entendeu? Então, o relacionamento é importante. Como nem tudo foram flores na vida, qual foi a maior dificuldade que você atravessou? Você lembra? Olha, em termos de trabalho, a maior dificuldade que eu tive foi quando a gente estava na Vila Carioca e a vizinhança começou a cair em cima, porque é um trabalho difícil, tinha muito cheiro, problema de cheiro, sim, fumaça e tal. Era um trabalho que não devia estar mais dentro de São Paulo. E a gente não tinha como adequar, por questão de espaço, por questão financeira, uma série de coisas. E a vizinhança quase conseguiu fechar a gente. A ponto de um dia eu fui conversar com a vizinha lá do fundo, e ela fala assim, eu quero mais é que essa empresa feche. Eu falei para ela assim, olha, você devia pensar outra coisa, eu tenho um pensamento um pouco melhor. Você devia pensar, eu quero que essa empresa cresça e mude daqui. Porque assim, sim, eu não preciso desempregar as pessoas que estão trabalhando para mim, sim, eu não preciso passar necessidade, não preciso passar problema. Todo mundo fica feliz. Então é melhor você desejar que a empresa cresça e saia daqui. Pô, sabe que eu não tinha pensado nisso? E eu acho que ela começou a rezar por mim, e aí foi o que aconteceu. Entendeu? Ela levou uma lição de moral, sim, né? Porque realmente é isso. Você não tem que desejar o mal do outro, você tem que desejar que ele cresça. Quer dizer, eu quero ser mais rico do que você. Eu quero que você fique pobre para eu ser mais rico que você? Não. Eu quero trabalhar e ganhar, sim, entendeu? Então, eu quero ser melhor que você, tenho que fazer força para ser melhor que você. Não desejar que você seja pior. Não se preocupa com o meu, se preocupa com o teu. Entendeu? Eu faço o meu, deixa você de lado. Então eu não quero ser melhor do que os meus concorrentes desejando mal para eles. Eu quero ser melhor do que os meus concorrentes sendo melhor do que eles, né? Fazendo a minha parte. Então, hoje as visitas que eu recebo na minha empresa elogiam a minha empresa dizendo que ela é melhor do que a dos outros, do que a maioria dos outros, né? Não vou querer eu ser o melhor de todos, mas sim, eu sei que a gente tem um bom conceito no mercado. Então, isso é importante para mim. Eu não precisei derrubar ninguém para ser o melhor. Eu consigo ser um dos melhores com o meu próprio esforço. Então, esse é o recado. O recado é, trabalha duro, trabalha sério, acredita em Deus, cuida da tua família. Se não tiver, porque, sei lá, quero saber se você corrobora disso. Se você não tem uma estabilidade em casa, nada funciona. Não funciona. Então... Não funciona. A base, o lar é a base, né? É a tua base. Se você não volta para casa se sentindo bem, você não consegue sair de casa se sentindo bem para trabalhar. Então, acho que é a base, a sua base é a família, é o lar, né? Nicola, eu quero te agradecer muito. Quero te agradecer muito por você ter parado para bater esse papo. E aí eu torço para que esse papo nosso inspire muitas pessoas, sirva de inspiração para esses jovens empresários, para essa juventude que está vindo, para quem está passando por essa dificuldade, porque não é todo mundo que tem acesso a uma pessoa que nem você, tão atribulada e está sempre arrumando mais atribulações. Então, que essa tua história tão digna, tão honesta, sirva de inspiração para quem for assistir. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. Eu agradeço e prazer atender o amigo aí. Quando precisar de mim, estou à disposição. Vou usar você toda semana. Obrigado, Renato.